Está no ar mais um podcast Alternativa no Ar. E deixe o seu like e os seus comentários e compartilhem com seus amigos. Agradecimentos aos nossos patrocinadores Alfa Alimentos, Outsourcing, Sakura Alimentos e Niplan. E a nossa convidada de hoje, gente, olha, é muito especial. Ela é atriz, apresentadora, diretora e roteirista. Participou de várias novelas na TV Globo, como Uga Uga, Sandy Júnior, Malhação, Bang Bang, Pé na Jaca, Ciranda de Pedra e muitos outros. Muito obrigado, Daniela Suzuki, por aceitar nosso convite. Oi, eu que agradeço. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Bom, Dani, nosso podcast, né, o nosso público aqui, né, atinge muito a nossa comunidade japonesa, tanto aqui no Brasil, como os brasileiros que estão lá no Japão, e todos que apreciam muito da nossa cultura. E você é um grande orgulho, né, para a nossa comunidade, e você não sabe o quanto você significa, né, e representa muito bem a nossa comunidade aí em cenário nacional. Eu fico muito feliz. Para mim é uma grande responsabilidade, né, também, mas acima de tudo é um grande orgulho realmente poder ser essa representação, né? E a gente quer saber assim, muito dessa sua ligação, né, principalmente com a cultura japonesa. Os seus avós, né, da parte do seu pai, eles vieram de Shizuoka, né? É isso mesmo? Isso mesmo. E a sua mãe são descendentes de italiano, alemão e índio? Isso, minha mãe é descendente de italiano, alemão e índio. Minha mãe, na verdade, é mineira, meu pai é paulista, eu sou carioca, minha avó é cearense. Ninguém da minha casa veio do mesmo lugar. Cada um é de um canto. E assim, o que você tem assim, de lembrança da sua infância, assim, principalmente ligada assim, à cultura japonesa, em relação assim, aos seus avós, da parte do seu pai, assim, o que você tem de lembranças? Então, eu pequena tinha mais contato, né, com a minha família oriental, assim, a minha avó pintava lindos quadros, né? Ela sempre teve esse sonho de ser pintora e ela só conseguiu isso no final da vida dela. Então, foi um momento que eu me aproximei mais dela, porque eu gostava de pintar também, então eu ficava muito impressionada, né, com as coisas que ela pintava. E eu tive a oportunidade de estar muito com a família, especialmente em Mogi das Cruzes, que tinha uma parte que morava no interior. Então, a minha família tinha uma plantação enorme lá de girassol. Eu lembro desses momentos lá. Foi a primeira vez que eu conheci também o furô, que é o banhozinho, né, dentro de um barrilzinho quente. Assim, então... Com lenha embaixo, não? Com lenha, exatamente. Tava só a cabecinha de fora. Tinha uma eu tenho essas memórias, assim. E quando você ia, assim, já, nessa época, era você e sua irmã que iam lá e ficavam correndo, aprontando ali, não? A tia Tônia, uma das irmãs do meu pai, né, ela mora em São Paulo, mas esses encontros com a família na infância que ficaram marcados realmente foram todos em Mogi das Cruzes. Entendi, onde os seus avós moravam, residiam, né? Sim. Não, era uma tia que morava lá e a família fazia esse encontro, ia todo mundo para lá para ficar um tempo. Então, era um encontro que estava grande parte da família junto. Na verdade, com a minha avó, eu tive até um tempinho um pouquinho maior quando eu fui fazer um workshop da Tezuka Yamazaki, quando ela estava montando o elenco para o Gaijin 2. E aí eu fiquei na casa da minha tia em São Paulo e minha avó morava com a minha tia. Então, foi um período que eu ainda fiquei um pouco mais com a minha avó. Que legal. Então, os seus pais nasceram onde? Meu pai é paulista, né? E minha mãe é mineira. Mas os dois nasceram no Brasil. E o seu pai, ele era engenheiro? Meu pai era engenheiro. Meu pai foi um grande campeão de judô. Ele tinha até academia de judô, mas ele tem um nome aí na história do judô. Mas ele também é engenheiro. Então, depois de alguns anos, ele tinha 2 academias até, no qual ele dava aula de judô, minha mãe de balé, e depois ele vendeu essas academias e seguiu só a carreira de engenheiro mesmo. Mas a sua mãe era professora de balé? Ainda é, até hoje. Até hoje? Sim. Então é daí que veio, assim,
o seu desempenho também na área de dança, em balé Sim, profissional? eu acho que a minha mãe e meus pais, né, me educaram muito no esporte, desde Ah, muito pequena. Então, eu cresci dentro de uma academia de balé e de judô, fazendo balé e judô. você Depois fez dos judô 9, também? fiz judô também. Depois dos 9, eu Ah, segui profissionalmente o balé pela Escola do Teatro Municipal, né? Mas numa disciplina para realmente me tornar bailarina. E aí a minha mãe, né, seguiu isso. Meu pai acabou abandonando essa profissão do esporte, mas a minha mãe segue até hoje. Minha mãe foi primeira assistente da Nina Vertinina, que foi uma grande bailarina russa, né, também diretora do Teatro Municipal no Brasil, aqui no Rio de uau! Janeiro. E ela segue hoje, até hoje, o método de dança moderna. Que legal. Bom, seu pai, seu Hiroshi, e sua mãe, Dona Ivone, né? Isso, perfeito. E assim, eles chegaram a contar para você, assim, em algum momento, como é que eles se conheceram? Porque cada um veio de um lugar, né? Onde que eles se conheceram? Eles se conheceram na faculdade, porque os dois eram atletas da faculdade. Minha mãe era campeã de ginástica rítmica e meu pai era Sim. campeão do judô e ele, né, disputava também muito, muito pela Gama Filho, que os dois estudaram na Gama Filho, então eles se conheceram na faculdade. Isso já no Rio. Isso já no Rio de Janeiro. Ah, que legal, que legal. E você, em 1977, né, 21 de setembro, foi quando você nasceu, lá no bairro do Grajaú. É isso mesmo? Sim, isso mesmo, aí chegou eu. 77, em 76 chegou a minha irmã, e aí em 77 eu cheguei. A sua irmã é mais velha. Quantos anos mais velha que você? 1 ano e 5 dias. Ah, tá, 1 ano e 5 dias. E assim, na época da infância, a sua irmã Xanda, né? É, Como é que era assim essa convivência, vocês dois? Porque a diferença de 1 ano é praticamente, né? Quando tá criança, já quase a mesma idade, sempre quase a fazem mesma as mesmas. idade. Ela brigava muito quando a gente era pequena, né? A gente era muito amiguinha, mas a gente brigava muito. E depois, acho que a minha irmã, com 14 anos, ela foi 13 para 14, ela foi morar nos Estados Unidos. Nessa época Nossa, eu cedo. fui também, voltei. A gente ganhou a bolsa de balé lá. Mas a minha irmã ficou Uau, e não quis ficar. E depois ela voltou já com quase 18, virou comissária de bordo da Varig, e aí uau. voltou a viajar de novo e voltou para os Estados Unidos. Em, acho que 1 ano e meio de companhia, ela trabalhando na companhia, ela resolveu morar nos Estados Unidos e não voltou mais. A minha irmã mora lá desde sempre, então ela hoje é casada com um Ah, americano lá, há 18 anos, tem 2 filhos. Então ela mora hoje na Flórida e é minha melhor amiga da vida, assim. Hoje a gente é grudada, ela trabalha comigo, inclusive, ela é minha pesquisadora para todos os ai, projetos. ai, que legal. Então, E ela, então, ela hoje, nessa parte de turismo também, ela parou tudo, está só trabalhando com você hoje. ela só está trabalhando comigo hoje. Ah, que legal. E assim, você, quando era mais nova, vocês era muito assim, era mais quietinha, brincava só de boneca, ou é aquelas que saía correndo para lá, subia em árvore, não sei o Eu quê? era essa, subia em árvore, era bem bagunceira, dava bastante trabalho para minha mãe, mas brinquei muito de boneca, brinquei de boneca até 19 anos quase. Então eu Aham. gostava muito de confeccionar carros para boneca e confeccionar as roupas. Eu sempre tive esse lado mais do criativo, de fazer bonecas até de papel, com colagem, e fazia meus videozinhos de stop motion, queria trabalhar com desenho animado, então eu comecei a trabalhar com essa animação em massinha. A minha vida era mais. Eu gostava de ficar mais trancada nessa parte artística, bolando, fazendo dobraduras e tal, e a minha irmã Nossa. já gostava de mais ir para a rua, assim. Minha irmã já começou a namorar cedo, então a gente tinha personalidades bem diferentes. E assim, por você ter logo cedo, né, com o seu pai, né, tanto na parte de esporte e a sua mãe como professora de balé, vocês, assim, em relação à alimentação, era uma coisa, assim, regrada ou você era, assim, sempre gostava de comer de tudo? Muito regrada. Minha mãe tinha muita preocupação da gente engordar. Então, assim, como eu saía direto da escola para o balé todo dia, era uma disciplina muito rígida. Eu saía da escola 12h15, eu entrava no balé 1h, aí eu saía desse balé às 6 da tarde, desse balé eu ia para um outro balé, que eu ficava até umas Caramba. 10 e pouca da noite, aí voltava de ônibus para casa ainda para fazer dever de casa.
ia dormir super tarde, 5h30 já estava de pé indo para a escola de novo. Então, a minha mãe levava na escola um pote de sopa de legumes, que eu tomava ali o pote de sopa, que já era o almoço, para ir para o balé. Então, minha mãe tinha muita Caramba! preocupação, assim, então nem pensar comer besteira, É, tinha que manter o peso, assim, né, porque a vida de bailarina exige, né, até mais do sim, que sim. um ator, assim, que você seja muito magro. Então, a minha mãe pegou pesado ali na chefe da alimentação. E Dani, assim, em relação à comida, né? Você gosta hoje você gosta de feijoada, você gosta de churrasco? Sim, eu como de tudo, de tudo. De tudo um pouco, né? Eu não Aham. sou daquelas que faz aquele prato muito grande, não. Eu vou comendo aos pouquinhos ao longo do dia, mas não tem nada que eu não coma. Só porco que eu evito um pouco. Mas não, de resto eu como de tudo. Ai, que legal. E Dani, assim, em relação à cultura japonesa, né? Como é que assim foi a sua ligação? Você teve assim contato, né, desde a infância, através tanto do seu, principalmente pelo seu pai, pela família do seu pai, você tinha assim contato com em relação à cultura japonesa? Eu tive pequena, né? Quando eu era pequena, que eu morava ainda com meu pai falava em japonês com a mãe dele, eu via ele escrevendo aquelas cartas, todas com as letrinhas, né, em katakana, hiragana, em Hiragana. japonês, e meu pai me ensinava o básico, assim, do japonês, muito pouquinho, Aham. mas não tinha essa coisa do alimento japonês em casa. Mas depois que meus pais se separaram, eu estava por volta de 12, 13 anos, eu perdi o contato com meu pai por muitos anos. Então, meu pai Uhum. desapareceu do mapa, assim, aí eu perdi automaticamente o contato com toda a minha família oriental, e eu fui retomar esse contato com 20 e poucos anos. Então, o que eu Ah, conhecia entendi. da cultura era através da minha própria profissão, de personagens que eu ia fazer, e que aí trazia uma vestimenta, eu começava a conhecer um pouco mais. A minha primeira ida ao Japão, né, pela Globo Internacional, e depois com o programa do Multishow, eu acho que isso que foi abrindo o meu contato maior com a cultura, e de um tempo para cá, nesse meu retorno no Japão, que eu comecei a conhecer mais ainda o Japão de uma outra forma, acho que da forma que eu sempre deveria ter conhecido. Então, eu ainda estou sempre aprendendo sobre a cultura japonesa e cada vez mais apaixonada. Olha que legal, viu? E assim, na sua adolescência, né? Você praticamente viveu a sua adolescência no bairro do Flamengo, é isso mesmo? Vivi dividido fui morar depois que eu saí do Grajaú no Flamengo, mas a minha adolescência mesmo foi em Laranjeiras. Ah, tá. E como é que foi essa sua fase? Era uma fase que eu tinha muito, né, balé, muito compromisso de trabalho, de vida, assim, uma fase difícil para mim, numa dificuldade financeira muito grande, que eu estava morando com a minha mãe, sem ainda ter notícias do meu pai. Então, Ah, eu tinha sim, sim. saído da escola, que eu estudava numa escola alemã, então me mudei de bairro. Alemã? Estudava na escola alemã. E aí mudei de bairro, mudei de escola, fui para um outro lugar, recomecei a minha vida na adolescência num outro lugar, com com uma dificuldade financeira muito grande, então recomeçando do zero uma casa, uma estrutura, né, com muita dificuldade em vários setores, assim. Então foi um Caramba. período que eu acho que a adolescência foi onde eu aprendi a me virar, realmente, assim, onde minha mãe pegou mais pesado comigo, e a hora que eu Sim, entendi que eu tinha que fazer as minhas escolhas, né, foi quando eu entrei para a faculdade como bolsista também na PUC para fazer designer. Uma época que eu estava começando a trabalhar como atriz e tendo que decidir paralelamente uma outra profissão que não fosse essa, que na época era considerada uma segurança, né, sim, financeira sim, mais sim. plausível. Então, foi justamente de 87 a 97 você fez balé clássico profissional na Escola Estadual de Dança do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, certo? Isso. E você também se formou bacharel em desenho industrial e projeto de produtos. Na PUC, Cara, design. Eu entrei para o desenho industrial porque eu queria trabalhar com animação, mas na época ah, não existia faculdade de animação, então você tinha que fazer desenho industrial e pegar uma aula entendi. eletiva de stop Ah, motion, de massinha. olha que legal. Então eu Temos uma comecei. convidada aí, temos uma convidada, a gente atrás aí, a Miyuki também quer participar do nosso podcast. Miyuki, né?
A Miyuki era... Cadê a Miyuki? A Miyuki entrou. Miyuki! Miyuki! Pode deixar ela aí, ela quer participar do nosso podcast junto aí. Miyuki, só não É. derruba esse quadro atrás aí, por favor. Miyuki. E a Miyuki foi a personagem da Malhação, né? Malhação, é. Ai, que legal. Foi uma personagem super querida, ninguém esquece. Foi uma época da Malhação que ficou muito marcante assim, para uma geração. Sim. Então, agora, justamente nessa época, né? Que você estava com quantos anos quando você assim começou a ter esse sonho de atuar? Eu sempre quis, desde criança, desde muito pequena, assim, mas minha mãe não deixava, porque o foco dela era o balé, que eu tinha que fazer o balé. Mas eu, desde muito pequena, meu primeiro comercial eu fiz com 10 anos de idade, então eu comecei desde os 10 fazendo comerciais de TV. Olha que legal. E você lembra de qual comercial que era, assim, do que era? O primeiro foi a Mini Coke. Onde você trocava a tampinha por umas mini garrafinhas que vinham no gradado. Sim. Ah, que legal. Esse comercial, depois foi a Suquita, que eu fiz você na já época pegou assim, e Jairzinho. marcas Na época grandes. era o Balão Mágico. O Balão Mágico era o grande sucesso. Eu estava fazendo esses comerciais com o Balão Mágico. Caramba. Depois eu virei bailarina da Xuxa. Então, trabalhei como bailarina da Xuxa. Sério? Você trabalhou também com a Xuxa? Sim, como bailarina de show, né? Ela fazia, na época, a Xuxa fazia muito show, então entrei no corpo de baile do balé da Xuxa. Que legal! E... Nossa, são coisas que a gente nem imagina, né? Assim, porque a gente conhece a Dani, assim, de um tempo para frente, né? Agora, essa época, até você se lançar nacionalmente, caramba! Então, já aí fiquei trabalhando como modelo de comercial. Com 15, eu entrei para uma agência de modelo, que fazia mais comerciais de TV e foto, modelo de foto. E aí, com quase 18, que eu fui fazer um primeiro filme, que foi meu primeiro trabalho como atriz profissionalmente, né, contratada, foi um filme com a Penélope Cruz, Woman on Top, que foi filmado no Brasil. Uau! Então, essa foi minha primeira experiência como atriz. Eu já tinha feito alguns musicais, né, em teatro, também pelo fato de ser bailarina, então eu já trabalhava em musical. Que ano que foi esse ano que você fez aí com... Da Penélope Cruz, foi por volta de 98. 98. E foi nessa época, de 98, também que você fez o personagem Mulan, especial da Disney? Então, nessa época eu fazia muito musical, então eu trabalhei na Disney como Mulan. Eu dublava, né, que eu não cantava, mas dançava e dublava como a Mulan, e fazia o corpo de baile do balé também da Disney. Caramba! E qual foi, assim, o primeiro trabalho na parte de teatro? Foi logo depois o Rouxinol do Imperador. Eu fiz um teste para uma companhia de teatro, ensaio aberto, entrei para essa companhia e comecei a trabalhar profissionalmente dentro da companhia. Então, eles montaram alguns musicais nessa companhia, que eu participei desses espetáculos, né? Que legal. Você estava com quantos anos? Devia estar com uns, sei lá, 18, 17, por aí. Caramba. E assim, de 2000 a 2001, mais ou menos, foi uma época que você assim, começou a fazer também bastante preparação, né, para a preparação profissional, fez teatro de tablado na escola de teatro, companhia de dança independente, Dance X, é isso mesmo? Dance. Eu dançava em algumas companhias independentes, eu mantive o balé, mas participando de concursos e tal, então eu entrei nessas... Né, eu fazia parte desses grupos independentes de dança, que competiam, aí eu estava me formando no balé, fazia a faculdade na época de desenho industrial e fazia alguns trabalhos como atriz, modelo, então eu fazia esses musicais, longa-metragem, quando eu comecei, e aí entendi que eu precisava entrar realmente no teatro e fiz a formação, né, o CAL, tablado, foi a época que eu comecei a buscar cursos de formação mesmo profissional do teatro. Minha mãe sempre falava, você pode ser atriz, mas você sabe que não tem oriental na TV, então se você quiser, você tem que fazer a faculdade ao mesmo tempo. Então, era uma condição da minha mãe que eu tinha que abrir uma outra vertente para poder garantir um emprego, né? Sim. E você também fez conservatório na profissional de atuação, companhia profissional de teatro, você realmente entrou fundo nessa época, né, para justamente, né,
abrir esse horizonte, você está mais preparada, né? E a gente fica assim, impressionado, né? Eu fico impressionado com você assim, nesse sentido, porque quem vê a Dani, né? A gente, quando saiu, né? O primeiro assim, trabalho nacional grande, qual que foi para você? Foi o Sandy Júnior? Antes do Sandy Júnior foi o Gaúga, foi minha primeira novela, assim, contratada Tá, na Globo, né? Porque eu tinha feito Gaúga. umas participações, já tinha feito figuração e feito umas pontas, assim, num trabalho ou outro, mas contrato mesmo, meu primeiro contrato de novela foi o Gaúga. O Eu já Gaúga. tinha feito esse longa com a Penélope Cruz, foi o que também me abriu portas para essa primeira Sim, novela na Globo. E sim, depois, Sandy Júnior foi um personagem que mais se destacou, porque era uma série adolescente na época. A Sandy sim, e o sim. Júnior estavam no Assistia auge. muito. Eu te assisti muito lá, viu? E aí, logo que eu entrei para o Sandy Júnior, o personagem teve bastante projeção, especialmente porque também namorava o Júnior na série, né? O Então, personagem... agora, isso era uma coisa que eu achei muito interessante na época, que eu falei assim, poxa, primeiro que eu fiquei bastante impressionado, assim, achei muito legal de eles terem colocado, né, uma descendente, porque geralmente eles sempre chamam os descendentes para falar garantido, né, e só falar, tipo assim, é um personagem que praticamente já está defasado, já nem existe, daí é os nossos avós que falavam assim, né, hoje não, nós estamos aí na sexta geração já, então, e a Eles não primeira coisa que... buscavam uma oriental para esse personagem, então É, eu tinha feito uma novela e eu mesma deixei uma fita com uma cena lá, na época era o Jardim Botânico, você deixava a fita cassete lá. Então eu aham, cavei essa oportunidade e o cara viu meu texto e falou: nossa, por que não botar uma oriental? Acho sim, que ela é bacana, tem a ver. E aí, na época, criaram esses três irmãos, que é uma coisa que também nunca mais aconteceu, que ela era oriental e o outro irmão era italiano, o outro irmão era americano. sim, Então, era tipo três irmãos de mães etnias diferentes, diferentes, mas do mesmo pai. E assim, né, além de você ter pego um personagem que tinha bastante falas, né, que você fazia parte aí, né, de todos os capítulos praticamente, e você estava justamente fazendo par romântico com o Sandy Júnior, que estava no auge naquela época, todas as meninas queriam ser namorada do Sandy, e você Do foi e falou, Júnior, nossa, uma oriental. sim. Eu falei, que legal, viu? Foi um sucesso aquela época. E ela também trazia a coisa das artes marciais, que o balé me facilitava muito, então pôde inserir isso no personagem, foi bem bacana. Então, isso também é uma outra coisa bem interessante, como, assim, como os caminhos, né, vão se traçando, né, e a influência tanto do seu pai na arte marcial, como também da sua mãe no balé, como te deu uma bagagem, assim, hoje você está muito bem preparada, né, para fazer qualquer tipo de personagem, Sim, eu acho tanto... que isso é importantíssimo, assim, é uma cultura que a gente não tem muito aqui no Brasil, que isso existe nos Estados Unidos, né? Todos os atores, eles cantam, eles dançam muito bem. Sim, Aqui é raro você ter um ator que canta, que dança. Então, eu acho que, infelizmente, a gente não sei porquê, né? A gente não investe isso profissionalmente aqui, né? Eu sim, não vejo os atores desenvolvendo tanto, e isso faz muita diferença, assim. Eu acho que a variedade de personagens que eu peguei, de trabalhos que eu peguei, hoje eu sou muito agradecida ao balé, assim, ter me dado essa base, assim, porque me ajuda demais. sim, sim, sim. E qual, assim, foi para você, assim, qual foi a maior dificuldade para você de ter pego, quando você pegou, essa maior desafio, na verdade, né, de você ter que gravar vários capítulos, no caso do Sandy Júnior, e fazer um papel tão importante assim, qual foi a maior superação que você teve que passar? Para mim, na verdade, era muito difícil chegar no Projac, porque eu estava com uma condição financeira muito difícil e eu tinha que pegar 8 ônibus todos os dias. Eram 4 8 para ir, anos? 8, 4 para ir, 4 para voltar, de segunda a sábado. Então, eu mal chegava Caramba! em casa, mal dormia, já estava na hora de ir novamente. Então, de vez em quando, eu conseguia uma carona no meio do caminho, para uma parte do trajeto. Então, para mim, o deslocamento era muito difícil para chegar lá, e era uma época que eu ainda estava fazendo a faculdade, então, para conciliar as duas coisas, para mim, eram Sim. bem difíceis, assim. Então, E nessa época você não dirigia?
Não, eu nem pensava em ter carro ainda, porque eu não tinha dinheiro para comprar um carro ainda. Entendi. Então, essa era uma realidade muito distante para mim, pensar em comprar um carro. Porque meu salário era Caramba. super baixo e eu gastava grande parte do meu salário no transporte, né? E comendo alguma coisa, às vezes, no caminho, não sei o quê. Então, era uma fase que eu tinha que ainda pagar. Eu era bolsista de 80% da faculdade, mas 20% eu tinha que pagar. Então, tinha que ajudar ainda em casa com alguma coisa. Era uma fase, assim, bem difícil, assim, de chegar no trabalho todo dia. Mas eu Certo. precisava persistir, né? Mas assim, você fala, né, salário baixo, tinha Na uma época diferença, tinha tinha uma diferença de diferença. salário entre os atores? Por você Super. ser uma atriz nova? Sim, por o fato de, inclusive, de eu ser oriental. A Globo nunca escondeu isso. Eles sempre Sério? falaram. O argumento que dava ficava assim, mas por que eu estou ganhando diferente? Porque eu sabia o salário dos amigos, né? Por que eu ganho diferente? Eu perguntava. Eles falavam assim: ah, Dani, a gente não sabe se você vai ter um outro trabalho aqui dentro, porque não tem oriental em toda a produção. Assim, então. Eu falava, Poxa mas aí vida. eu não tinha que ser mais valorizada por ser a única? Eu ainda aguentava isso. Eles falavam, não, Sim. porque a gente não sabe que assim, o quanto que a gente vai utilizar. Então não adianta a Mas, gente. então quer dizer assim, eles reforçavam aquela opinião de que o olhinho puxado do descendente, ele é japonês, ele não é brasileiro, né? É, eles Porque se achavam você... assim, é japonês e não, certamente não vai ter em toda novela um japonês. Mas hoje a nossa comunidade já estamos aí em 115 anos de imigração japonesa no Brasil, É. né? Temos aí Mas é descendentes uma em todos dificuldade os que eu setores. acho que ainda existe, não só para o oriental, mas para todas as diferenças, porque, na verdade, você vê, a gente tinha lá fonoaudióloga para tirar o nosso sotaque, né? Para zerar o sotaque e ninguém saber de onde é. Então, assim, o Ah, Brasil, que é um entendi. país tão diverso, né? Com o sotaque da Bahia, sotaque do Sul, sotaque, tem uns sotaques de todos os tipos diferentes no Brasil inteiro, e a gente mesmo Sim, não explora isso. Né? Acho engraçado, vira um motivo. Até pouco tempo, né? Qualquer sotaque de um gringo aqui ainda é motivo de piada, né? Coisa que sim, você vai para os Estados Unidos, né? Você fala inglês lá, você tem sotaque de pessoas do mundo inteiro, isso é absolutamente normal, porque eles estão sim, acostumados a lidar com pessoas do mundo inteiro. A gente tem uma diversidade de sotaques dentro do nosso próprio país, até mesmo da sim, nossa língua portuguesa, e isso não é utilizado. Então, o que se dizer de um negro na TV, de um amarelo na TV. Então, até hoje, parece que ainda tem que se justificar para você estar numa história. certo. Então, assim, o meu objetivo dentro da minha carreira sempre foi sair desse lugar, que o próximo personagem que eles estão buscando não fosse um oriental, mas porque eu entrei, acabou me se tornando. E assim foram os meus trabalhos todos na TV. Eles não Sim, estavam buscando orientais. Eles me colocavam ali e aí, às vezes, até abria um espaço para a mãe, para um irmão, para uma família sim, oriental, sim. pelo fato de eu ter, né, de eu ter entrado naquele lugar. Então, e eu acho que a gente ainda está galgando. E não necessariamente para montar um núcleo, né? Porque o japonês, né, o oriental, ele pode estar em qualquer lugar sem justificativa. A minha mãe, por exemplo, ela é brasileira, totalmente com a cara de brasileira, não tem nada a ver com, Sim, né? Não parece, não consegue identificar de onde é a descendência dela, então não tem por que eu montar uma família que a minha mãe não seja oriental. Não tem sim, sim. necessariamente ter que ser uma oriental a família, né? Mas a gente sabe o que é interessante, que eu sempre te olhava e eu achava que você era descendente assim, de oriental por parte de mãe e pai, porque você puxou bastante, né, os traços orientais, né? Eu acho que porque na família da minha mãe tem índio também, talvez o indígena Ah, sim, sim, sim. É, o reforçou mais. pessoal. Exatamente, exatamente. Assim, a gente falando, né, dessa questão de novelas, questão do personagem, né, oriental, teve uma novela que, assim, que repercutiu muito, justamente essa questão do oriental, de eles dizerem que não tem núcleo, até inclusive você até foi cogitada, né, de ter sido também, né, a protagonista, que foi a novela Sol Nascente, né? Eu me lembro até que a nossa própria comunidade, acho que chegou a mandar a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, né? Mandou acho que uma carta lá para a Globo falando que achou um pouco assim ofensivo ter pego
um não descendente e caracterizar ele para forçar ele a ser um descendente, mesmo que seja um ator famoso, né? Essa novela, ela foi um convite do Walter Negrão. Ele realmente pesquisou minha história de vida. Ele falou para mim que tinha visto que a minha família era metade italiana, metade oriental, e que ele pesquisou que eu tinha feito desenho industrial, a personagem fazia design também, ele pesquisou que eu surfava, então a personagem surfava. Ele fez realmente em homenagem à minha história, à minha vida. E depois que eu já tinha pintado o cabelo, já tinha feito prova de roupa, já estava fazendo, inclusive, uma viagem de surf, porque ele não queria colocar dublê, queria que eu surfasse de verdade nas cenas. O Bruno Gagliasso fui eu que escolhi para ser meu par. Eles me deram a opção entre o Bruno e o Caio Castro, e aí, na época eu escolhi o Bruno. E depois, quando eu já estava, né, tudo para começar, que o Léo Nogueira, o diretor, me comunicou que eu não ia ser a protagonista porque ele queria lançar uma menina mais jovem. Aí eu falei, tudo bem, não tem problema nenhum de eu não ser a protagonista. Eu tô fazendo essa novela por todo o meu carinho pelo Walter, e essa homenagem que ele tá fazendo, não faço questão de ser a protagonista. Ele falou, não, você vai virar a prima da protagonista, a gente vai, né, dividir a história em 2 personagens, então vamos tirar algumas, você vai continuar surfando, não sei o quê, vai mudar um pouco a história. E depois que eu vi que foi a Giovanna, eles reescreveram a história para justificar que ela fosse adotada, né? Porque ela não é oriental. Sim. E aí, depois disso, ele me ligou novamente, dizendo que eu estava velha para ser a prima da Giovanna. Meu Deus! Eu falei, agora você está muito... Ele falou, não, a gente quer mandar um... Eu falei, olha, eu tô achando que eu não estou muito bem-vinda, não quero, obrigada, não quero fazer novela. E ele falou, não, vamos escrever um terceiro personagem para você. Eu falei, não, então deixa, não precisa, entendeu? Eu estava fazendo essa novela com todo o meu amor, por esse carinho do Walter, de estar escrevendo a minha história, mas então realmente não precisa. E assim eu me desliguei do projeto, e foi uma época que eu fui morar em Los Angeles. Eu nem cheguei a acompanhar a confusão que isso estava dando aqui depois, né? Não posso afirmar qual foi a verdadeira razão de eu ter sido retirada desse projeto, porque eu nunca vou saber, quem vai saber quem realmente estava envolvido com essas decisões. Sim. Mas foi um período que eu realmente me desliguei, assim, entendi que, né, ia ser a primeira vez que eu ia protagonizar uma novela lá na Globo, depois de quase 20 anos de casa. E sabendo que eu estava apta a fazer isso há muitos anos, né? E nunca tinha tido essa oportunidade. Quando vem a história da minha vida, né? Baseado na minha história. Exatamente. Porque antes do Sol Nascente, você já tinha feito quantas novelas já? Ai, não sei, mas eu nunca nem consegui tirar férias direito lá, né? Eu sempre emendei um trabalho no outro, até porque eu trabalhava como atriz e como apresentadora dentro da casa, né? Sim. Eu levava paralelamente o Multishow, mas eu também tive alguns programas na própria Globo também, como apresentadora. Então, eu nunca realmente fiquei, né, em casa contratada sem trabalhar. Eu sempre estava lá muito mais do que... quando eu terminava um trabalho, eu já emendava algum outro, né? Sim. E de 2002 a 2016, você também... eu acho incrível que você sempre está estudando, você nunca para de estudar, né? Sempre fazendo cursos, se preparando, e você também fez muito na área de atuação da parte de cinema também, né? Que foi tanto com a Tezuka Yamazaki, Fátima Toledo, Camila Amado, Academia de Filme de Nova York, né? Quer dizer, você estava começando também a abrir, além, né, da telenovela, também a parte de cinema, né? Eu sempre gostei de estudar, né? Então, eu sempre quis entender como é que funcionava tudo pelo backstage. Então, queria aprender a operar uma câmera, a montar uma luz, saber como é que funciona o áudio, como é que aprender a editar, né? Para poder trabalhar essa parte toda do backstage, como é que escreve um roteiro. Então, eu sempre busquei fazer cursos para isso. E dentro da área de atuação também, eu sempre quis estudar e atuar em outra língua, né? Então, eu fui estudar fora. No New York Film Academy eu fiz não só o filmmaking, né, a formação de direção filmmaking, mas também o de atuação, né? Entendi. Quer dizer, você sempre queria
aprender mais, então foi por aí que você começou também a sentir o gosto de ser roteirista e ser diretora também dessas Eu produções? comecei a entender, assim, que para eu dirigir, eu teria que escrever meus próprios projetos. Então, eu sempre gostei de escrever, né, sempre gostei de, até como apresentadora, eu mesma já escrevia meus roteiros, as minhas entrevistas, fazia as minhas pesquisas, então eu Ah, entendia que como é que legal. isso funcionava e comecei a escrever eu mesma os meus roteiros para dirigir. E aí comecei a tomar gosto com aquilo, né? Então eu comecei a entender que se eu não, enquanto eu não escrevesse, as coisas iam demorar muito mais para acontecer, né? Meu foco era É, dirigir, então eu falei, acho que para eu dirigir eu tenho que também entender como é que funciona essa edição, eu tenho que entender como é que funciona a luz, como é que funciona o equipamento, para escolher as lentes adequadas. Então eu acho que é muito importante para você, enquanto diretor, você entender como funciona todas as áreas, né? E nada como, sim, né, sim. para você chegar no topo de uma empresa, para você saber como é que aquilo funciona, você saber como é que funciona cada setor, né? Mas olha, você sabe que isso é assim, não são todos os artistas, né? A gente fala assim, todos os segmentos, não só na área de atuação, né? Como ator, diretor, mas até mesmo assim, eu como cantor também eu sempre falo isso para as pessoas. Você tem que entender todos os processos, né? Porque você tem uma visão mais macro, né? Das coisas para você saber qual o caminho seguir, não é isso? Eu acho que não só dentro da nossa profissão é muito importante você entender tudo como é que funciona, né? O que que move aquela empresa, o que faz aquele mercado funcionar, mas o que eu acho Exatamente. primordial você se ampliar para outros universos e estudar outros assuntos que não tenham nada a ver com o seu assunto, porque Sim, eu sim. acho que tudo isso amplia o campo de criatividade, né, que é primordial dentro da minha profissão. Todas as experiências humanas que eu puder vivenciar de pessoas que não vivem a minha profissão também é um material muito rico para dentro da minha profissão, para todos os setores. Sim, sim, sim. Inclusive, você fala assim de essa experiência, né, de relacionamento humano, que no Multishow você fez aí tribos urbanas, né, que você chegou a entrevistar 150 tribos, é isso? É, foi um programa que me fez entrevistar 150 tribos urbanas, que eu nem sabia que Aham, tinham tantas, né? Mas foi ali que eu realmente comecei a me apaixonar pelo comportamento humano, assim, entender como é que aham. pessoas tão diferentes, com filosofias de vidas tão diferentes, né, podem se unir por algum propósito, uma razão, né, um amor a alguma coisa, e a partir dali desenvolver uma linguagem, a partir dali desenvolver filmes, uma alimentação, uma roupa que descreve aquela tribo, né, e que torna aquele grupo com esse sentimento pertencente, né, a uma ideia, Sim. a uma filosofia, assim, então... É a gente respeitar, né? Cada um tem, né? Lá no Japão mesmo, acho que quando você foi lá, você anda no trem, você vê diversas pessoas ali vestidos diferente e todo mundo respeita, ele está ali no cantinho dele, ninguém, né, não julga, né, O pela Japão, vestimenta, né? ele realmente, assim, tem muitas coisas, né, que eu agora, assim, estou vendo da cultura japonesa, que eu estou muito apaixonada, especialmente regras mesmo de atitude, de comportamento, que eu adoraria que o mundo inteiro aderisse, assim, porque são regras de culturais que o mundo todo pode respeitar e copiar, né, e cumprir. Eu acho que a vida de todos nós seria muito melhor, né? Lá eles trabalham muito pela coletividade, né? Não é Sim. só o individualismo, né? Existem várias regras, né, de comportamento assim no Japão que eu acho que o mundo tinha que se espelhar. Eu acho que o mundo ia ser muito melhor, né, se a gente conseguisse seguir as regras que eu vi, né, especialmente de coletividade aí do Japão, Exatamente. porque a vida ela é coletiva, né? Ela não é individual. Nunca foi sobre mim, sobre você, é sempre sobre nós, né? Você não quer Exatamente. estar morando numa casa dos sonhos sozinho com pessoas insuportáveis. Você não quer estar no seu trabalho, o trabalho dos seus sonhos, se você não é querido, se você não é feliz no seu trabalho. Eu acho que a nossa felicidade ela está muito ligada à nossa qualidade das nossas relações. Então é pelo outro. Se não fosse pelo outro, não faria sentido, né? Exatamente. E agora, falando dessas tribos que você entrevistou, assim, qual foi a tribo que mais que você ficou surpresa, né? Como você falou, tinha tribos que você nem imaginava que existiam.
É muito difícil, assim, escolher não só essas tribos urbanas, como depois os povos com quem eu morei, né, Sim. por vários lugares, mas você escolher um, é muito difícil, porque as pessoas são muito diferentes, é como essa coisa quando a pessoa fala assim: "Qual a cor que você mais gosta?", eu não consigo escolher uma Sim. cor só, porque cada uma elas são muito diferentes, é muito difícil você ter uma escolha no meio de uma diversidade, quando o bacana é justamente a diversidade, né. Sim, sim. E você chegou a entrevistar alguma tribo ligada à cultura japonesa? Ah, algumas, né, que, por exemplo, a tribo dos apaixonados por mangá, Ah, pessoal de do anime, cosplay? do cosplay, a tribo do cosplay, Ah, as próprias geishas, que eu morei no Japão, né, os meninos do taiko, do tambor. Eu morei aí no Japão com o herdeiro de Musashi, né, o sensei sim, sim, sim. Yashiboshi. Então, acho que várias, assim, me aproximaram muito da cultura japonesa e são muito apaixonantes. Então, esse programa de que você morava com as, né, era Com as tribos. Com os povos, foi depois foi do depois, né? Tribos, foi um programa chamado Pé no Chão, porque aí Pé no eu não ia chão. só entrevistar, e aí eu realmente passava um período maior com cada povo diferente, né. Então, eu vi você morou até com os índios, né? Você Morei com os pintou tudo índios, no Alto Xingu, morei com os ciganos, com com bruxas? as bruxas, na comunidade do Daime, morei Caramba! com os búfalos, na comunidade onde tem búfalos, morei com os Hare Krishnas, com as geishas no Japão, com os esquimós no Alasca. Então, mas como que foi, assim, como que nossa, é que eu fico imaginando que você tem que ficar quantos dias lá? Em cada Cada mais ou menos 20 dias. 20 dias, quer dizer, você a cada 20 dias você tinha que mudar Mudar totalmente. totalmente, Isso que era totalmente isso que era o mais louco, assim, porque eu não mudava, eu não saía para morar e voltar para minha casa e botar a cabeça num lugar e para outro. Eu ia de um para outro, que a gente que no programa queria economizar, né, o deslocamento, aham. então a gente ia de uma tribo para outra e para outra e para outra, a cabeça ia dando um nó. Então, isso que eu ia fazer. A Dani, será que não vai até se moldando e você Toda, se não. sente, Eu voltei você para casa sentiu sem saber diferente? quem era eu. Quem era eu no É, final disso tudo? Porque eu já tenho uma família muito misturada, né, cada um é de um canto. sim. Ninguém tem o mesmo sotaque. Cada um traz uma cultura diferente. E depois de eu morar com vários povos diferentes, eu voltei para casa me questionando quem era eu. Eu olhava para minha casa e falava: "Para que eu quero tudo isso?". Porque eu acho que eu me basto com uma mochila, não preciso de mais nada. Você volta com muitos conceitos, assim, para repensar da sua própria vida, porque realmente é uma experiência humana muito intensa Sim, muito rica, e né. que questiona muito a sua personalidade, assim, a sua identidade, né, de quem você é. Aham. Não tem cachê e não tem, nada que pague nem se eu quiser sozinha viver uma experiência dessa, não dá, porque, né, você como um turista, você fica num hotel, você não fica dentro da casa das Sim, pessoas. Então foi uma experiência muito exatamente. única, assim, um presente da vida, Cara, assim, de Deus, né, da minha profissão, né, que eu não tenho valor. e algum dessas, moradias que como você conviveu com várias tribos, teve alguma em particular, assim, que você teve que comer uma coisa diferente que você falou: "Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer Todas. isso?" Todas eu senti muita diferença nas coisas básicas, na hora de comida, na hora de dormir e na hora de ir ao banheiro. Era muito Ah. diferente, assim, então É, que coisas nem no tão Xingu básicas. não tem banheiro, né. E são coisas básicas que estão muito conectadas a nosso conforto, né, o que você está adaptado a fazer, porque você pode ir para Ah, um lugar com coisas diferentes, mas tem uma hora que você quer tomar o seu banho, que você quer dormir na sua cama, comer sua comidinha, que é o que te traz, né, para uma zona de conforto. E quando esses essas necessidades básicas, são muito diferentes do seu cotidiano, você sente muita diferença. sim, Claro, os índios, você não tem um banheiro para ir, você tem que ir no mato. E tem um horário, sim. você não vai no mato sozinho, você vai em grupo. Então você começa a usar o banheiro em grupo, você depois não tem um papel higiênico, é tudo muito diferente. Caramba! Aí você vai dormir, você não tem uma cama, você dorme numa Mas a produção nem gueixa, podia você tem que dormir com uma madeirinha,
que você botava assim no pescoço, porque você estava com aquele cabelo de gueixa, você não desfaz o cabelo, né? Uma semana. Então você Você já tá deita no brincando. tatame, que é duro, você já não está acostumado. Quem não está Sim. acostumado. E depois você dorme com uma madeirinha apoiada no seu pescoço para não desfazer o penteado. Então é quase uma tortura. Cara, É desesperador. Então você vai saindo no... da sua zona de conforto e vai testando os seus limites, né? Físicos e Exato. psicológicos do que você suporta para estar em ambientes tão diferentes. E na hora que você está com fome, que você vai comer, a comida é muito diferente. Você Sim. sente diferença, né? Aí depois que Mas você teve passa, algum momento? depois Teve que algum você momento que você queria, assim, voltar? Falar, não, gente, aí chega, eu preciso voltar para casa, não aguento teve um mais. momento que foi quando eu estava morando com os ciganos, que eu estava dormindo do lado da linha de um trem, era do lado mesmo, o trem passava aqui, chegava a ventar, a minha cama balançava. E aí o Nossa, trem passava a cada 10 minutos. Então ele passava, nossa. aquele trem, vagão, e daqui a 10 minutos certinho ele voltava, o trem passava de volta. Então eu Não já não conseguia dormia dormir. direito, eu acordava várias vezes. Então eu comecei a ter uns sonhos de que eu acordava e que eu começava a fazer as coisas, e depois eu falava, não é. Aí a pessoa no sonho falava assim, não, você está dormindo, eu estou dormindo, eu estou acordada. Aí eu comecei a perder a minha sanidade de que quando que eu tinha acordado, quando que aquilo era um sonho, quando que era realidade. Aí foi a hora que eu liguei e falei, olha, preciso voltar, porque agora eu tô precisando de um psiquiatra, preciso voltar para casa, não tô bem. E aí eu comecei a ter comecei a ficar um pouco confusa da minha realidade, fui me ajustando, e tive alguns momentos, assim, de que eu precisava voltar para o meu conforto, assim, eu preciso lembrar de quem sou eu. Sim. E aí logo eu me estabilizava de novo e voltava a viajar. Então, eu Ah, vivi tá. Então isso você alguns teve, assim, realmente precisou. Chegou um momento que já estava dando um tilt na cabeça aí, né? precisou, mas conforme a situação do programa lá, eu nem podia voltar para casa ainda. Então, eu tinha um dia para me Meu Deus. restabelecer. Olha, se você quiser, hoje você fica aí respirando, entendendo. Então, eu tinha que meio que viver uma autoanálise. Vamos lá, Daniele, porque o programa tem que continuar, vamos embora. E eu me recuperava, Cara, me voltava ao centro para seguir, assim. caramba. O Multishow foi até 2009, esse das tribos, depois já veio o Pé no Chão, foi na sequência, Foi isso? 2009, 2010, por aí. 2011. Isso mesmo, de 9 a Sim. 11. Quando você se casou, na primeira vez, foi 2011. com o Fábio Novaes, foi em 2011, né? Você É. já tinha terminado já esse Pé no Chão? Eu estava namorando com ele, eu engravidei. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava no Alasca. Nossa, no Alasca. Meu É, Deus. e eu estava na dúvida se eu estava passando mal por causa do frio, porque eu peguei lá menos 27 graus negativos, Negativos. muito frio. Aí eu não sabia se era o frio, se era a carne da baleia que eu estava comendo, o que que era. E aí foi quando eu descobri que eu estava grávida, aí eu pedi que eu não queria mais viajar, porque eu estava grávida, não dava Sim, mais sim, para sim. viver esse tipo de situação. E foi a hora que eu parei um pouquinho, né? Porque depois eu grávida já voltei de novo a trabalhar. Caramba. E logo que o Kawai nasceu, o Fausto me fez a proposta de um quadro no programa dele. Eu falei, mas Fausto, acabei de ter um bebê. Ele, não, você pode levar babá, toda a estrutura. Ele foi, assim, muito maravilhoso comigo. E eu voltei a viajar de novo, só que pelo Brasil, assim, que era uma dança Sim. das cidades. Era um quadro que as pessoas dançavam junto da cidade. E aí eu comecei a viajar por dentro do Brasil, mas ele permitiu que eu levasse a babá e o bebê. E assim, e você assim é uma pessoa só de assim, de ver todos, né, os programas que você já fez, esses desafios, e você é uma pessoa muito forte, assim, a gente vê que você tem uma personalidade muito forte, sim, e você é uma pessoa muito determinada. E até assim na hora do parto, que eu fiquei sabendo que você também assim ficou praticamente tendo contrações que assim antecipadas, né, com um pouco antes, e você ficou se segurando aí praticamente quase um dia e meio aí com contrações até ir para o hospital? Fiquei porque eu Cara, cismei que eu queria ter um parto normal, não queria tomar nem anestesia, eu queria vivenciar essa coisa do parto, mas
eu estava tendo contração a cada 1 minuto e uma dilatação de 1 centímetro, né? Que você precisa ter quase 10, 8, assim, para estar sim. com parto normal. E eu, por alguma razão, o Kawai não saía, e eu fui tentando até o último. Eu só parei na hora que a médica cansou também. Aí ela falou: olha, agora, para que você vai ficar insistindo nisso? Eu falei: olha, eu estou em sofrimento? Não. O bebê também tá? Não. Então, eu falei: então vamos aguardar. Ela falava: não, mas e se ele entrar em sofrimento? Aí você já fez todo o trabalho de parto normal, você já está se entrando todo no trabalho de parto normal, eu não vou mais poder abrir. Aí foi a hora que eu cedi, eu falei: então vamos fazer a cesárea, então abre. Caramba! Então quer dizer que você, assim, você estava em época de amamentação e já entrou na fase com o Faustão, é isso? Eu tava já, o Kawai era pequenininho, eu comecei a trabalhar com o Fausto, a viajar, com o Kawai mamando, bem bebê ainda. Caramba! Nossa Senhora! E assim, depois de um Mas era tempo, né? dança de cidade, porque eu tinha que dançar lá com a cidade inteira, né? O Kawai foi bom que desde cedo ele acostumou, né, a trabalhar com 7. Sim. E assim, depois de um tempo você acabou se separando do Fábio, né? Que também foi uma fase muito difícil para você, né? Foi um luto que eu fiquei vivendo alguns meses, assim, porque eu me casei para ficar junto o resto da vida, assim. Meu objetivo era casar para estar junto sempre e entender que essa separação, né, não era o fim de uma família, mas era o fim de um casamento, de uma relação homem-mulher. Eu demorei, assim, alguns meses com esse sofrimento. Estava amamentando o Kawai, eu amamentei o Kawai até 2 anos, né? O Kawai estava com quase 2 anos. Então, para mim, foi um período assim muito difícil entender isso. Depois que eu compreendi que o fim do casamento não é o fim de uma família, as coisas começaram a se situar melhor assim, e a gente começou a desenvolver uma nova relação a 3, né? Ai, que legal. E assim, você chorava muito, né? Amamentando o Kawai, né? Eu chegava em casa, ia dormir, quando era 3 da manhã eu sentava na cama assim, chorava de soluçar, assim, até umas 6 da manhã, acordava, ia trabalhar, chegava no meu trabalho super feliz, como se nada tivesse acontecendo, né? Chegava lá, eu abstraía isso e seguia, porque eu sempre tive um pensamento de que a gente não tem que levar os nossos problemas para o trabalho. Eu, dentro do trabalho, eu era profissional, eu fazia questão de estar sempre com uma energia lá em cima, uma pessoa agradável para todo mundo. E aí, quando eu voltava para casa, que baixava as coisas, que eu me permitia chorar. Não era uma depressão, né? Eu não cheguei a entrar numa depressão, mas era um luto, né? Que eu respeitei a minha tristeza. Sim. E foi um período longo, assim, uns 8 meses. Caramba. E assim, as pessoas que te viam, né, no dia a dia, assim, Não tinha nem ideia. nem fazia ideia, né? Porque esse é um lado que o artista sempre tem que estar, não tem que compartilhar, né? Assim, com pessoas de trabalho, Eu acho que não só o artista, eu acho que ninguém. Eu acho que a gente tem que entender que o trabalho a gente precisa dividir, a gente tem um objetivo dentro de uma empresa num trabalho que a gente tem que cumprir de forma coletiva. Problema todo mundo tem, todo mundo vai ter. Se todo mundo levar os seus problemas para o seu ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho fica insuportável. Então, acho que tem que dividir. Exatamente. Assim, a mesma coisa que eu também não quero trazer meus problemas do trabalho para dentro de casa e aquilo interferir na minha relação, no meu sentimento, na minha felicidade com meu filho, por exemplo, dentro de casa. A hora que eu estou com meu filho, eu estou feliz, eu estou 100% para ele, e eu não posso trazer meus problemas, as minhas preocupações do trabalho para lá. Então, eu acho que a gente tem que aprender a dividir. Eu acho que o artista tem até dificuldade, mais do que uma outra pessoa, justamente por estar lidando com essas diferentes emoções o dia inteiro. É um trabalho, é mais difícil ainda, porque você não tem só os problemas de trabalho, mas você tem os sentimentos e a energia de um personagem que você carrega e você trabalha todo dia. Você vive uma vida dupla, né? Quando você está atuando. Então, é mais difícil ainda. Está sorrindo, está sempre sorrindo. Às vezes você carrega um personagem pesado, que briga muito, que trai, que não sei o quê. E você passa o dia todo brigando, você traz essa energia para dentro de casa, assim, dificilmente. Então, para o ator é muito mais difícil trabalhar essa separação, né? Entendi. Você faz assim, já ideias assim, de quantas já novelas você já participou e atuações como? Não, nunca contei, até porque a gente vai emendando um trabalho no outro, né? É incrível, porque assim, é muito... Vira seu dia a dia, né?
E trabalho como diretora, né? Você fez aqui em 2013, né? Outshort Film, pela Outshort Film, né? Você fez roteiro e direção, que foi trabalho que... eu comecei a rodar uns curtas, né, Certo. que eu desenvolvi o roteiro. Um foi bem bacana, bastante premiado, o Pulso, né, que foi um filme que teve um destaque grande também internacionalmente falando, ficou em cartaz lá nos Estados Unidos, no cinema. Então, esse é um filme que, volta e meia, fico sabendo que ele ganhou um outro prêmio. É um filme que está sempre trazendo alegria, feito com amigos, assim, também de forma independente. Depois eu comecei a rodar um documentário e aí eu comecei a partir para escrever outras séries, né? Agora ano que vem estou rodando um longa meu também e futuramente a minha série que eu estou escrevendo também. Esse longa é o SOS, documentário sobre as crianças O SOS refugiadas? deve sair agora em 2024, é um documentário, mas vai sair um outro filme também que eu estou escrevendo agora e que eu vou dirigir ano que vem, que é um longa-metragem de ficção. Uau, Esse que é um legal. drama romance de ficção. Eu estou escrevendo agora também uma série é um thriller, é um suspense psicológico. E começo hoje a escrever uma outra série, mas não é a minha, né? Eu trabalho só na sala de roteiro nos Estados Unidos, que é numa sala de roteiro Caramba. da Amazon nos Estados Unidos. E você, Alessia, caramba, você, depois que eu vou ler assim, todo o seu histórico, eu fico realmente impressionado. E você também gosta de escrever, né? Você escreveu um livro infantil, A Lagartixa e as Frutas Eu Mágicas. gosto É de isso? escrever. É uma das coisas que eu descobri. Eu já estou para o meu livro, está super atrasado de sair também. Eu vou lançar um livro pela editora Gente. Eu já estou com esse livro bastante tempo atrasado, porque já era para estar fazendo pré-lançamento agora em dezembro, mas eu também estou fazendo pós-graduação, né? Agora em neurociência pela PUC. Me formei agora em novembro na pós. Então eu estou no processo do TCC, que é um processo longo, assim, tem que escrever muito, é Sim, quase um livro, né, o TCC. sim. Quer E ele dizer, é você bem não complexo. parou, né, de estudar, você não parou de estudar, Não, sempre não, estudando. agora eu estou bastante apaixonada pela neurociência, me dedicando bastante, fiz a formação em coach também, integral sistêmico, Sim. né, cursos de inteligência emocional, tanto para high business quanto para liderança, e eu quero trabalhar bastante com a física quântica, com a neurociência, agora palestrando bastante também, então tem muito texto, né, que eu envolvo, né, nas Caramba. minhas palestras sobre a neurociência. Então é um campo né, que virou uma grande paixão na minha vida e que contribuem também para mim muito no desenvolvimento de personagens na hora de escrever roteiro, né? E, Daniela, você acha que esse trabalho que você está fazendo, que se você se apaixonou pela neurociência, tem alguma coisa a ver pelos programas tanto da Tribos como o Pé no Chão? Eu acho que sim, de uma certa forma, nessa minha vivência com diferentes povos, me fez despertar por essa curiosidade, essa paixão pelo comportamento humano, né? Me fez entender muito quem eu sou, é toda uma construção de uma personalidade, de uma identidade, onde é que ela começa, né? Me fez entender também as dificuldades que as pessoas têm hoje de conquistar as próprias coisas que elas desejam na vida, né? Onde é que elas entram ali para um processo de ansiedade, de depressão, especialmente hoje diante da tecnologia, onde você tem acesso a muitos povos diferentes, né, culturas diferentes, como aceitar tantas pessoas diferentes e assimilar as coisas que você ama dessas diferentes culturas sem se perder de quem você é, né, sem você perder a sua história, as suas tradições, a sua personalidade. Então, acho que a neurociência, né, quando você começa a entender como é que funciona o seu corpo, como é que funciona o seu cérebro, você começa a entender muitas coisas relacionadas a doenças que você desenvolve, você começa a entender Sim. as suas escolhas, né, que são todas regidas pela emoção, as suas crenças, o que faz as pessoas tomar certas atitudes e como é que você desenvolve uma comunicação com pessoas tão diferentes de você, né? Como é que você consegue implementar a sua ideia na cabeça de uma pessoa que é muito diferente de você? Então, eu acho que hoje é primordial você entender, né, a psicologia, como é que ela funciona, né, a neurociência, como é que você faz uma reprogramação, né, de comportamentos.
para você poder mudar a sua vida realmente, de fato, né? E é o que eu tenho, né, usado também para compartilhar nas minhas palestras. Olha que legal. E assim, além de tudo que você sempre está crescendo, né? Porque eu vejo que realmente você não fica sempre, como é que fala, acomodada, né? Num determinado trabalho, na determinada coisa, sempre vai querendo se aprofundar, crescendo mais, querendo. Você tem essa sede, né, de sempre de ter mais conhecimento, né? Isso realmente é uma Dani que a gente que vê na televisão não consegue imaginar, né? E eu também vendo aqui as premiações que você já ganhou, até para a nossa comunidade, assim, nossa, é um grande orgulho, assim, o tanto de premiações. Eu vou tentar ler rapidinho aqui, porque, gente, é muito grande a lista dela. Ó, melhor direção do Festival de Cinema do Olympus, né, lá em Los Angeles, melhor direção de Festival de Cinema em Caicó, né? Melhor direção do Festival de Cinema Independente, melhor direção do cinema de Três Passos. Em 2017, tirou primeiro lugar na primeira competição, segunda competição amadora de snowboard no Chile. Nossa, até o snowboard. Caramba! Indicada a melhor atriz coadjuvante pelos Normais 2, né, o filme, né, Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, melhores do ano da dança do Domingão do Faustão, que você também, né, não tanto na dança, como aí no segundo lugar na patinação do gelo, quer dizer, as suas aulas de balé com a sua mãe também ajudaram muito. Nossa Senhora, viu? Tudo. Eu acho que o balé, quando você faz o balé, você pode partir para qualquer esporte. Você pode experimentar qualquer esporte. Então, eu acho que criança tem que investir em esporte. Porque depois, na vida adulta, ela te abre muitas possibilidades. Assim, o corpo é um instrumento fantástico e a gente, às vezes, esquece que a gente tem esse instrumento e que a gente é capaz, de qualquer idade, você começar qualquer esporte. O cérebro se alimenta, né, do esporte também. Então, sim. É muito importante. Olha, gente. Então, gente, você que está assistindo aí, a dica, as crianças não podem ficar só no celular, só na televisão. Pelo contrário, longe do celular, deixa ali só 1 horinha, porque faz parte dessa nova geração, eles têm que usar, mas esporte, criança tem que estar na atividade física, tem que estar lendo, tem que estar fazendo coisas diferentes, experimentando coisas. Quanto mais experiências ela puder viver, melhor, né? E o Kawai, ele faz faz judô? O Kawai faz jiu-jitsu, ganhou, inclusive, esse final de semana, ele ganhou nas 2 lutas, primeiro lugar. Ele nunca perdeu um campeonato de jiu-jitsu. Ele joga tênis também muito bem. Kawai joga bem capoeira, ele toca piano. Ele tá com quantos anos? 11 anos? Tem 12. 12 anos. Caramba. Ele também toca muito bem piano. O Kawai é apaixonado pelo xadrez. Ele adora aqueles cubinho colorido que você monta, ele bota cubo mágico. Monta. Cubo mágico, né? Caramba. Faz aula de games também dentro do universo, né? Quando eu entendi que ele começou a se apaixonar por joguinho, celular, não sei o que, eu falei, então você gostou? Então vai começar a programar. Você vai saber como é que funciona. Então ele faz aula de programação de games. Hora. Olha, que legal, hein? Quer dizer, ele puxou você que está sempre indo para vários... Tem muita atividade. Né? Que legal. Isso e ele viaja bastante também. Então, ele é um menino que ele adora conhecer culturas diferentes, experimentar comidas diferentes. Que legal. E, assim, além dessas premiações, né, você já foi nomeado aqui embaixadora do Dia Mundial do Rim, embaixadora do Dia Nacional da Amamentação, embaixadora da ONG Waves for Water, né? Brasil, Waves é isso? For Water. Americana, é uma ONG americana. Olha, melhor roteirista também, premiação na Fast Cine, júri no Festival de Cinema, nossa, lá em Los Angeles, né? Júri na semifinal do International Emmy Award, sério? Caramba, que chique, hein? Indicada melhor atriz por Secrets, é isso mesmo? Secrets. É um filme que vai lançar agora em 2024. Esse daí? Esse foi meu primeiro filme que eu protagonizei todo em inglês. Uau, que então, legal. É um drama, mas é uma produção daqui do Brasil? É uma produtora brasileira junto com uma distribuidora americana e o filme é todo em inglês. É meu primeiro filme protagonizado todo em inglês. E também você é embaixador da Make a Wish. Foi 2023, eu fui embaixador. O que é esse Make a Wish?
Make-A-Wish é uma ONG super bacana que ela realiza sonhos de crianças que estão com uma doença muito grave ou em fase terminal. Então, quando sabe que essas crianças, né, mandam os seus desejos, às vezes uns desejos simples de resolver, né? E essa é, para mim, um grande orgulho, porque é uma organização internacional, né? Ela tem no Brasil, mas no mundo inteiro, realizando o sonho dessas crianças que não vão ter muito tempo, né? Caramba! E também você foi indicado melhor direção na Brasil New Vision, né? Pela Brasil New Vision International Film Festival de Filme Internacional, é isso? Sim. Festival Internacional de Filmes, né? Sim. Caramba! Quer dizer, assim, a gente imaginava, eu, né, assim, a gente, né, vive, não consegue acompanhar tudo, a gente vê, assim, a Dani, atriz, né, que você se considera muito como atriz, e esse trabalho de direção realmente é incrível, o tanto de coisas que você já... Estou só começando, né? Calma que eu estou só começando. Agora, quando eu conseguir realmente lançar minha série, meu longa-metragem, que é o que eu quero fazer agora para esse ano, eu acho que eu realmente vou estar chegando no lugar aonde eu queria, assim, aonde eu quero, nos meus próximos anos, né? Desenvolver mais o meu trabalho. Caramba! E você ainda continua atuando? Pretende Estou continuar? Estou rodando até uma série agora aqui. Acabei de apresentar um programa no canal Entertainment, que vai aparecer agora, a gente estreia em maio do ano que vem, que eu estou como apresentadora. Estou rodando agora uma série, não sei se posso falar muito dela agora, mas é uma série que vai lançar agora, ano que vem, também na Star Plus. Em janeiro, eu estou protagonizando um longa-metragem aqui no Brasil. E Caramba. agora escrevendo roteiro na Amazon americana e escrevendo esse longa que eu vou dirigir ano que vem. E estou indo para o Japão já, hein? 2024, no Japão. O que a gente quer saber sobre isso também. Mas, caramba, onde que você arranja tempo, minha menina? 24 horas só. Menina, tenho 4 cachorros, 2 gatos. Caramba! E assim, e fora tudo isso, você também vivo uma vida normal aqui, tá? Vou no supermercado fazer compra de mês, vou nas reuniões da escola do meu filho, levo as crianças... Caramba, ainda sobra tempo para isso? A gente tem que acordar, organizar, né? Quando você consegue organizar o seu planejamento direitinho, dá tempo para tudo. Durma um pouco, mas dá tempo. Nossa, cara. E assim, e além de tudo isso, você também está muito engajado no trabalho social e em relação a famílias refugiadas, né? Sim, há alguns anos. Mas o que trabalho é esse? O foco social está hoje no fortalecimento, né, da família refugiada. Eu acho que assim, eu abri o máximo de oportunidades para qualificar eles profissionalmente, para que eles entrem no mercado de trabalho, porque o grande problema do refúgio hoje é a integração, é você ter oportunidades, né, para trabalhar e você reconstruir a sua vida. Então, depois de muitos anos dentro da área social, né, quase 30 anos trabalhando dentro da área social, e eu entendi que eu não quero mais desenvolver projetos nesse só de dar comida, dar roupa, dar brinquedos. Eu acho que a gente tem que qualificar as pessoas para que elas busquem por elas, né? Então, hoje, o meu foco é realmente desenvolver cursos e oportunidades para as crianças e adolescentes, para eles estudarem, e também para qualificar os refugiados dentro do país, entendendo a cultura, como é que funciona, e eles começarem a entrar dentro do mercado de trabalho. Quer dizer, não é só dar o peixe, né? É dar a vara para pescar mesmo, né? Sim, porque eu acho que para todo ser humano, né, é o que a gente quer. Ninguém quer ser dependente de alguma coisa para se tornar um pedinte. Você quer ser... Eu acho que o ser humano, a gente tem que ter oportunidades para desenvolver as nossas habilidades, né? Porque cada um de nós tem uma habilidade que é única, então todos merecem oportunidades para desenvolver essas habilidades, né? E essas famílias refugiadas que você tem dado esse suporte nesse projeto, são mais de qual região? São ONGs diferentes, né? Eu trabalho muito com as aldeias infantis, que é uma ONG fantástica, eles têm as famílias refugiadas espalhadas por vários lugares no Brasil. Eu me concentro dentro dessa ONG, mais as do Rio de Janeiro, que tem famílias aqui, né? Que ficam mais próximas, Rio de Janeiro e São Paulo, das crianças para ajudar.
Mas também estou em contato com outras famílias do Sul, que são mulheres refugiadas, que eu dou aula online, né, para preparar elas para o mercado de trabalho, para na hora de responder uma entrevista de emprego, né, como se posicionar, o que fazer. Mas eles vêm de outros países? Vêm de vários países. Hoje o grosso no Brasil são os venezuelanos, mas tem sírios, tem congoleses, tem palestinos, Afeganistão, tem muito, né? Caramba, olha que trabalho incrível, hein? E assim, você está dando essas palestras? Minha pós-graduação, meu TCC vai ser todo desenvolvido para traumas de infância e o reflexo na vida adulta de crianças refugiadas. Nossa, caramba, incrível. Que é na faculdade que você está fazendo tá cursando a pós-graduação de neurociência, né? Mas é na PUC terminei do a Rio de última Janeiro? prova agora, Rio Grande do Sul. Então, Rio Grande do Sul. É online, né? Online. Entendi. Hoje a gente tem essas facilidades do online, né? Você não tem mais desculpa de não estudar. Você pode fazer cursos no mundo inteiro. Sim. Né? Logo que eu tiver apta aí o meu japonês, que eu também estou fazendo minhas aulinhas de japonês, que eu quero começar a poder fazer cursos e estudar também no Japão. É? Mas então, quer dizer que você está fazendo aula de japonês? E aí você já arrisca alguma palavrinha aí, não? Não, muito difícil o japonês. É. Eu achei essa aula no Instagram e achei maravilhosa, que é 1, 2, 3 japonês. E estou tentando, né, escrevendo, copiando aquelas letrinhas, porque é muito difícil. O hiragana, o katakana, mas o kanji realmente é uma coisa muito, muito distante não. agora. O kanji, assim, para você ter uma ideia, são anos, são milhares, né, de ideogramas, né? Então, aí, quer dizer, aí realmente vai demorar. Mas a conversação, você já está desenvolvendo um pouquinho a conversação? Não, muito devagar. Eu estudei para chegar no Japão. Falei, nessa última vez que fui para o Japão, eu já chegar lá falando. Mas realmente, às vezes, você consegue falar a sua primeira frase, mas depois você não consegue responder, né? E qual foi a primeira frase? Você lembra, não? Qual foi a primeira frase? Não, eu aprendi o básico, né? De você chegar lá no avião para poder pedir a água. Agora eu não vou mais saber. As frases. Eu pedi a Marina, que a Marina, aliás, foi um presente do consulado japonês aqui do Brasil, que ela me apresentou o Japão como ninguém. Assim, cada lugar que eu ia, ela me contava a história daquele lugar. Então, é muito diferente você ir no Japão e você entender por que eles fazem aquilo, por que aquele está ali. A Marina veio com esse estopo, né, de trazer a história junto, então, de explicar cada gesto. Eu já entrava no metrô, ela ficava assim, Dani, por que você está gritando? Eu falei, estou gritando? Mas, se você perceber, o japonês fala muito baixo. Você nem escuta a voz deles. Eu olhava assim, eu achei que era uma pessoa educada. Mas depois que eu cheguei no Japão, eu vi que eles são educados mesmos, assim, é muito diferente. E isso foi na primeira vez que ela te acompanhou ou foi já na segunda? Essa minha ida agora, que eu fiquei 1 mês e pouco no Japão e fui de norte a sul. Fui eu, meu pai e meu filho. Então ela acompanhou a viagem. Ai, que legal, ela acompanhou a viagem inteira com vocês. Aí eu ficava e vocês viajaram, assim, nossa, vocês viajaram em várias províncias, né, que eu estava olhando aqui, né? Só a Marina sabe contar até melhor, porque depois eu comecei a misturar. Marina, isso foi aonde? Ela falou, nossa, eu falei, são tantos nomes novos, né? Tanta coisa nova, só de comida que eu aprendi, assim. Tanta coisa que eu amei um feijão geladinho que você come de manhã. É doce. Azuki. É o feijão doce? Fiquei apaixonada por aquele feijão. O azuki é o anko, né? Pode ser o anko. Azuki é o que vem com moti, aí o moti. Anko que é o... Será? Não, o moti é o que vem o feijãozinho dentro de um... tá, o moti com mas eu gostei do feijão mesmo, que vem um feijão solto, assim, doce. Sim. As conservas do café da manhã, né? Fiquei muito apaixonada pelas essas conservas. E você se adaptou bem, porque lá no café da manhã no Japão, você toma até misoshiro logo cedo, um arrozinho, peixe. Nossa, eu me apaixonei. Assim, o Kawai mais ainda. O Kawai ficou assim, mas fica, mamãe, me dá uma boa razão, por que a gente tem que ir embora? Por que eu não posso morar aqui? Aqui eu sou livre. Porque ele sentiu muito a coisa da criança, ser livre. Que legal. Eu fiquei muito admirada com essa honestidade, porque as pessoas não pegam dinheiro na rua, né? Você acha ali dinheiro. Eu perdi meu celular 2 vezes e eles guardaram para mim o celular. Eu vi os casacos, às vezes as pessoas derrubavam um casaco na rua, alguém catava, dobrava, botava ali num banquinho
ali na calçada, porque a pessoa ia voltar, ia pegar. Sim, Então, sim. esse senso de honestidade, eu fiquei assim, nossa, que alívio pensar que isso não é uma utopia, que isso é possível, que isso não são regras Sim, sim, estabelecidas sim. e que qualquer pessoa pode cumprir, né? O cuidado na hora de servir um produto, né? Que eles serviam suco para mim com um rótulo virado para frente, entregavam, Sim, parecia um comercial de TV. Então, o respeito. Fiquei com muita vontade de morar no Japão e de entender como é que funciona o audiovisual, começar a trabalhar, escrever, rodar filme no Japão, para poder... Acho que é a melhor educação assim para o meu filho, né? Porque aquilo que a gente sonha, né, em termos de caráter, que a gente quer assim de exemplo, é claro que o Japão tem muitas coisas ainda a melhorar, né, de coisas, mas tem tanta sim, coisa que são extremamente valiosas e que você não vê mais no mundo e que são, para mim, hoje são coisas extremamente difíceis de implementar numa cultura e que o Japão já tem, que eu acho sim. assim, muito Inclusive, assim, não, foi tanto a primeira vez, né, do Kawai, como também do seu pai, né, que foi junto com exato. você, né? Quer 3 dizer, gerações. 3 gerações, você já tinha ido uma vez, né? Eu já tinha ido uma vez, mas para morar, né, com as geishas e Sim. com Sansei Yoshimoshi e com os meninos do Taiko, só que agora eu fui como turista e fui de norte a sul, então eu pude olhar o Japão por uma outra Sim, perspectiva, né? sim, sim. E Mas realmente quando ver você que, foi? independente da cidade, existiam coisas similares, né, dentro da cultura. Sim, sim. Além dessa questão, né, de ver como lá tudo funciona, existe essa segurança, o que também, assim, o que mais te impressionou além de tudo isso? Eu acho que a variedade que tem no Japão, porque lá você pode visitar montanha, você pode ver praia, eu vi neve, eu vi índio no Japão, eu vi coisas que eu realmente não imaginava, assim, Nossa, índio, diferente. acho que eu nunca, eu morei lá no Japão há muito Índio. tempo, mas nem sabia que tinha Eu índio fui lá. para as aldeias dos índios lá, vi apresentações de Ah, é? teatro dos índios, inclusive eu comprei os kimonos feitos pelos índios, né? Assim, Uau! então eu vi um Japão extremamente tecnológico e eu vi um Japão extremamente rural, ainda vivendo, né, Sim, lá no século tal. Então, assim, apesar do Japão ser um país muito avançado tecnologicamente, ele sim, também é muito vanguardista. Então, você tem os dois exatamente. polos num mesmo lugar. É, em Tóquio Você não mesmo, né, precisa você japonês, não andando, precisa sair. Você quer viajar é, pelo... Parece que você não precisa sair pelo Japão, você tem tudo, você tem praia, você tem montanha, você tem tudo ali. exatamente. É uma cultura E, tão e, rica. e como eles fica tão harmonioso, né? Tanto o tradicional como o moderno, né? É, Tanto em Tóquio, você anda lá, você vê as senhorinhas andando de tudo de kimono, com sim, tamanco, né? é. Indo Dentro no do trem. teatro, né, com toda a vestimenta, assim, tradicional. Então, eu acho que isso porque eu acho que, assim, hoje, até estudando a neurociência, eu vejo o quanto é importante você manter as suas tradições, até para poder receber a tecnologia. Isso, para mim, é um dos grandes ensinamentos do Japão. Quanto mais você avança nas inovações, mais é importante você manter as tradições, para você manter o equilíbrio, não se perder de quem você é, né? Sim, sim. E você, dessa vez, você ficou quanto tempo lá? 1 mês e 10 dias, talvez, 1 mês e pouco. Caramba! Quer dizer, você teve que fazer bastante sacrifícios aí, até para poder ficar Foi eu 40 abri dias offline, né? abri mão. Eu tive mão de série aqui de trabalho. Acho que é um único também da vida, né? A gente aqui fica emendando um trabalho no outro e tem uma hora que você tem que abrir mão disso para viver essas experiências, essa viagem. Com meu filho e meu pai, a primeira vez do meu pai no Japão, ele sendo filho de japoneses, era uma viagem muito especial. Né? O Kawai está com o vovô Sim. num momento desse, né? Realizando o sonho de conhecer o Monte Fuji, de conhecer os castelos do Japão, que era o grande sonho dele. Eu vi meu pai chorando de felicidade, chorando de emoção, vi ele em momentos assim muito únicos e felizes que não tem valor, né? Nossa, então deve ser incrível, né? Assim, acho que não tem preço realmente, né? De você estar vivenciando junto com seu pai, vendo a expressão dele de estar ali no país, né? De origem e junto com seu filho, né? Realmente não tem preço, né? Não, não tinha trabalho aqui que eu fosse, né, que eu pudesse, que eu não fosse abrir mão para viver um tipo de experiência dessa única na vida.
E, assim, você hoje, né, Dani, você já, caramba, fez tantos trabalhos. Hoje você está com quantos anos? 46. 46, quer dizer, você tem uma vivência, assim, com 46 anos, assim, que pessoas, assim, talvez até com 70 não faz nem metade do que você já fez, né? É. E assim, e sonhos? O que a Dani ainda tem de sonhos? Eu quero, assim, né, meu grande plano para o futuro é realmente, no futuro, abrir uma escola de artes, assim, eu quero abrir uma escola no mundo inteiro, quero que ela seja realmente uma rede de escolas, Olha mas que legal. que as crianças trabalhem o esporte, as artes, filmes, músicas, né, a dança, o judô lá dentro, mas toda baseada na inteligência emocional, né, e com tecnologia. Então, é uma escola ultramoderna, onde vão ser crianças do mundo inteiro estudando lá dentro, né, que misturem realmente as línguas e as culturas, e metade das crianças sejam crianças refugiadas. Olha que interessante. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Agora me fala essa novidade aí que você falou agora há pouco aqui, que ano que vem você vai voltar aí a colocar o pé no Terra do Sol Nascente, como que é Bom, isso? eu estou voltando ao Japão para palestrar no Japão, e também vou dar um curso de workshop para os atores, né, Nikkeis que vão estar por aí, e também o curso de Sim, oratória. que legal. E assim, você vai ter ideia já de quanto tempo você vai ficar por lá? Eu vou dia 30 de março e fico até mais ou menos 15 de abril. São os 15 Ai, que dias. legal. Olha, gente, então, pessoal aí do Japão, se preparem. Tem palestra aí da Dani e também para as pessoas que têm esse sonho, né? Sonho de seguir, né, a carreira como ator, atriz. Aí já fiquem atentos aí que, pelo jeito, vai limitar e vai encher rapidinho, viu, Dani? E o curso de oratória também, né? Porque eu acho importante não só quem quer ser ator, atriz, mas quem quer ser palestrante ou que tenha, né, essa dificuldade de falar em público, né? Como você se posicionar, às vezes, que é importante até para você apresentar projetos, para você se posicionar na vida, né? É muito importante você ter essa segurança para poder falar, né? Sim, com certeza. E Dani, aqui as pessoas que estão nos assistindo, bom, não é só o pessoal do Japão, o pessoal do Brasil, acho que de todo mundo, não só o pessoal da nossa comunidade, mas assim, muitas pessoas te admiram, vendo tudo que nós comentamos aqui de você, realmente o respeito, né, que eles têm admiração, cresce muito mais, né, porque a gente conhecer uma Dani que não é só aquela atriz, ela é uma diretora, ela tem projetos sociais, é mãe, sabe, tem todo uma personalidade assim realmente impressionante, né, que nos dá muito mais orgulho, né, de você ser essa nossa representante da nossa comunidade. Qual é assim o conselho para essas pessoas que talvez tenham falado, poxa, eu queria um dia poder fazer alguma das coisas que a Dani faz hoje? Qual é o conselho que você daria para essas pessoas? Que ela realmente viva isso. A vida é uma só, né? E que às vezes a gente deixa de fazer muitas coisas preocupada com o que os outros vão pensar, ou preocupado se a gente vai falhar naquilo. Eu acho que o sucesso ele está conectado também às nossas perdas, mas a nossa habilidade de se adaptar a coisas novas, se adaptar aos novos tempos. Eu acho que hoje a tecnologia está aí trazendo muitos recursos de cursos, de coisas, de assuntos que podem trazer do mundo inteiro, né? Então é uma infinidade de oportunidades de você experimentar e vivenciar coisas novas. Acho que a gente tem que estar apto a isso, cuidar do nosso corpo, né, com consciência, com saúde, para se alimentando bem, fazendo esporte, para que a gente use esse instrumento da melhor forma possível para poder estudar e fazer curso e alcançar o nosso melhor. Eu acho que Com cada um de certeza. nós tem uma habilidade que é única, né? Somos seres irrepetíveis, todos têm uma função importante aqui no planeta, né? Ninguém é mais valoroso do que ninguém. Então, eu acho que essas oportunidades somos nós que abrimos, são as escolhas que a gente faz, né? Quantas vezes a gente fala sim para a gente se arriscar. Então, eu acho que a vida está aí para isso. Então, a gente tem que focar no que a vida oferece de melhor. Parar de reclamar e focar nas dificuldades que a gente tem, porque tudo na vida é desafio, os problemas eles vão existir
em todas as áreas da minha vida, nunca foi fácil e não está sendo agora. Então, acho que a gente tem que descobrir onde está essa força, né, que cada um de nós tem, de superar todas as dificuldades e desafios e entender que tudo é possível de verdade. Assim, somos nós que abrimos essas oportunidades. Tem uma frase do Paulo Vieira, né, que é um dos maiores coaches que eu acredito que a gente tem hoje no nosso país, que ele sempre fala que cada um tem o que merece. E é uma frase muito dura, mas que é verdade, assim, as condições são Exatamente. diferentes, mas a gente que cava essas oportunidades. Então, e merecemos o melhor para nós. Então, acho que a gente tem que cavar esse lugar, né? Sim. A gente colhe o que planta, né? Exatamente. Olha só que legal. Dani, aqui a gente tem um momento agora de fotos, que a gente separou algumas fotos suas, e eu queria que você mencionasse aí sobre cada foto que a gente vai estar colocando aqui, tá bom? A gente deu uma pesquisada aí, fomos na internet, achamos algumas fotos, vamos ver quais são as fotos que separaram aí. Essa é você? Essa é minha foto da minha mãe, quando ela minha de infância, que minha mãe fazia esse cabelinho em mim. Meu cabelo é bem enroladinho e ela cismava de esticar meu cabelo, então ela fazia esse penteado. Eu sempre falei, gente, a minha mãe ficava assim, tava na moda, que é o cabelinho igual o Zacarias dos Trapalhões. Igual o Zacarias. Você tava com quantos anos aqui? 2, provavelmente 2 anos. Olha, caramba. Nossa, olho bem puxadinho mesmo, né? Ai, que barato. Vamos lá? Essa sou eu, minha irmã e minha avó, mãe da minha mãe, que me criou, meu xodó, a avó Rosa, que era cearense. Braba, minha avó, debaixo desse vestido aí, ela prendia no sutiã uma peixeira bem grande, peixeira desse tamanho. Ela colocava assim no canto, assim, prendia, ficava presa a ponta da faca lá na cinta. Sério mesmo? Mas literalmente ela andava com a peixeira? Andava, ela era braba. Daqui são vários momentos. Eu, minha irmã, minha mãe na primeira, né? Eu, meu pai, minha mãe. E eu Nossa, aqui estava bem novinha, né? Essa é minha irmã, 1 ano mais velha que eu, minha parceira, inteligentíssima, minha irmã, e trabalha hoje comigo, ela é minha pesquisadora. Ai, que legal. E assim, nessas preto e branco, você está com o seu pai aqui no meio, é você ou sua irmã? Eu. É você? Nossa, tá diferente, né? Você estava com quantos anos aí, mais ou menos? Uns 17, 18. 17, 18. Lá embaixo você devia estar com uns 2 anos também. Com 2 anos. Ó, como é que ele o cabelo enroladinho. Eu sou a da ponta da esquerda, do meio é minha irmã. Cabelo bem enroladinho. Caramba! O cabelo era assim, ó, antes da minha mãe esticar, era bem esse cachinho aí, ó. Essa do meio com o cabelo mais liso é a minha irmã. Ai, que legal. Vamos lá, vamos ver? Isso aqui foi do Sandy Júnior, né? Foi aqui que, assim, eu tive mais... primeira vez que eu te vi mesmo, assim, assistindo tudo, você, foi justamente nessa época que eu me lembro aqui. A Juque Nucci e a Grazi Smith. Exatamente, né? E desse... foi uma série, né? Não foi bem uma novela, a série né? Sandy Júnior. E saíram vários artistas muito famosos aí, né? Paulinho Vilhena, né? Vários outros aí, né? Sim. Paz Leme, exatamente. Vamos lá? Essa foi Miyuki, da Malhação, né? Serginho, que fazia o Cabeção. Cabeção, ixi, foi muito legal também essa época aí. Essa foi um dos personagens mais marcantes, assim, dessa época dos adolescentes. Era uma febre a Malhação na época. Então, essa época eu virei cartão de telefone, que era o cartãozinho que usava no orelhão, né? Fichário, lápis, vendia a meia da Miyuki, os pompons de cabelo da Miyuki. Olha que legal. Virou boneca, a Miyuki virou boneca essa época. Uhum. Mas nessa época que você já estava ganhando melhor do que quando estava... Não, ainda não. Ainda não? Não. Mesmo com toda essa repercussão. Eu chegava com 8 ônibus lá. Meus primeiros 4 anos lá foram bem difíceis. Caramba! Mas você também assim, não era convidado também a fazer aquelas
parte Então, presencial, de evento? essa parte foi a hora que eu comecei a fazer mais dinheiro, foi quando eu consegui pagar a faculdade, porque eu me formei, ainda tinha a dívida do FIES, que era crédito educativo na época, Sim, e sim. que é mais você gasta, né? O coitado do estudante, ele paga mais do que uma casa em financiamento, né? Você Sim, sai da sim, sim. faculdade com uma dívida gigante. Então, foi a época que eu consegui pagar a faculdade e comprar o apartamento da minha mãe, que antes de comprar a minha própria casa, eu comprei a casa da minha mãe, né? Olha que legal, que legal. E aí foi Vamos lá? quando eu comecei a dar entrada do meu primeiro carrinho, Ah, esse entendi. Corsinha, que eu dividi antes para pagar. Que legal, vamos lá? Bom, aqui são acho que 2 momentos que eu Esse vejo que cabelo você. curtinho, acho que eu estava fazendo Viver a Vida, que era Aham, uma médica, e provavelmente uma capa, que foi a primeira capa de cabelo cacheado que eu fiz, porque nunca nem pensavam que a japonesa podia ter um cabelo cacheado. Então eu aham. vivia de chapinha e de escova, né. Então acho que quando a moça viu meu cabelo, que eu cheguei natural para fazer as fotos, ela falou: "Nossa, seu cabelo é todo cacheado, não sei o quê". Ela falou: "Pô, se a gente fizer essa capa com o cabelo todo enrolado?". Eu falei: "Você vai causar, porque a gente nunca ninguém pensa nisso". E foi uma capa que eu fiz, que o editorial todo era com o cabelo, assim, cacheado. Mas o seu cabelo natural é assim, É mais ou menos cacheado? assim, ele não fica tão armado, mas ele fica, assim, Ah, bem enrolado, assim, solto. melhor. Hoje, por exemplo, eu tô Olha, de chapinha. aham. Olha que interessante, hein. É. Vamos lá? Você é uma camaleoa, assim, né, realmente tem várias, né, várias facetas aí, vamos lá? Esse daí Esse é o foi filme O Secrets, que com Emiliano Huschel, que a gente vai, né, estrear agora em 2024. tá, então olha gente, então já se preparem, 2024 É, vem super. novidades aí, que legal. Que mais? Nossa, Essa são primeira é suce uma ida minha ao Marrocos esse ano, e essa hã. outra foi com o cabelo que eu estava fazendo de uma série da Amazon, o Desuntados, que eu fiquei bem loura para essa série Mas é o cabelo seu mesmo, não é peruca? cabelo meu mesmo, fiquei loura, loura. Caramba. Mas esse Marrocos foi uma viagem a passeio ou Foi um convite da embaixada de Marrocos para poder conhecer Marrocos e divulgar Marrocos, e a própria ah, embaixada fez todo, o itinerário junto com um festival de música que teve caramba, que também, e legal. aí eu fiquei lá 10 dias em Marrocos, Muito quente lá? bem quente, É. mas bem Porque bonito, minha primeira vez no deserto de Saara. caramba, que legal, hein. Vamos lá? Olha só, Esse com os meus amigos, Xingu. no Alto Xingu e Kauai. Agora eu tive um convite, né, para ir lá para o Guarupi e levei o Kauai para o Yahoo, meu amigo, chamou o Kauai para lutar. Esse que está aí do Uau. meu lado é o novo cacique, né, lá Hã, da aldeia. Mas o Kauai foi chamado para lutar, então ele foi viver essa experiência que eu já tinha vivido anos atrás, e agora o sim. Kauai foi viver essa experiência de morar com os índios e realmente lutar lá Sério? também no Guarupi, e ele amou. Uau! Mas, ele já foi já? Foi em Kauai? setembro desse ano agora que ele foi. Caramba, que Ele está aí legal. do meu lado, essa primeira foto sou eu e ele, ó. Esse daí é o Kauai? É o Kauai, que ele está todo pintado de vermelho, que ele acabou de lutar. Cara. Mas então quer dizer que ali esse no azul, você, né, agora em setembro, não foi na vez que você Essas foi. 2 fotos foram agora em setembro. Eu pensei que fosse na época do Não, do do quando inclusive, você fez. esse índio que está aí do meu lado é o Maicut. Na época que eu fui pela primeira vez, é o Maicut que me ensinou a caçar, e agora, nesse retorno que eu voltei, ele virou o cacique. Ele Ele agora virou é cacique cacique. lá da aldeia. Então ali ele só era o índio e agora é o Agora ele cacique. é cacique. Caramba, que legal. Nossa, mas você também está bem diferente, né. Mas aqui vocês É. ficaram quantos dias aqui? A gente, dessa vez, agora foi uma semana, acho que Uma no máximo semana. 10 dias, que ao todo foram 10 dias, porque teve deslocamento para chegar lá, demora. Entendi. Quer dizer, e você tem que se caracterizar mesmo, tem que pintar o rosto, fazer todas essas No pinturas, Guarupi, né? sim. O Guarupi é uma união de várias aldeias juntos. Geralmente, quando morre alguém importante, né, da aldeia, eles fazem essa grande festa que dura aí alguns dias.
que tem essas lutas, né? Que legal. E aí a gente chegou antes, né, para viver essa vida para o Kauai experimentar isso, depois que a gente ficou realmente para o Guarupi. Nossa, muito legal. Só pode ir para o Guarupi quem tem realmente o convite de algum dos índios da aldeia. Ah, sim. Quer dizer, eu falo assim, a pessoa fala, eu quero também vivenciar isso. Ele não pode chegar lá e bater na porta lá e, né? Não, você tem que ser convidado por algum índio. Ah, que legal, hein? Que honra, hein? Amigos Nossa, muito especiais. olha, que legal. Vamos lá? Que 2 momentos seus aí que você, como Os esportes atleta, da minha bailarina. vida, né? Que é a yoga, que me acompanha sempre, e o surf. São os Cara, esportes que estão conectados, né, também. E que o eu tava balé vendo ajuda assim, a gente, né? você faz umas movimentos de yoga que, assim, é bem nível elevado, né? Nossa, não, a yoga vai muito mais, assim, eu me sinto ainda super principiante, quando você começa a ir na aula, que você tem realmente pessoas, né, já avançadas da yoga, é um avanço, acho que tem que ser muitos anos, realmente, assim, mas que requer muita flexibilidade, Mas equilíbrio. você, como bailarina, também Avança, te dá um certo ajuda ajuda, bastante, né? com certeza. Não só elasticidade, como equilíbrio, né? Sim. Olha, que legal, hein? Vamos lá? Essa é minha irmã, a sua irmã, que mora nos Estados Unidos, né, que trabalha comigo. Sim, esse que momento foi? Você lembra, não? Agora, uma viagem que eu fiz agora para visitar, volta todo ano, eu dou jeito de ir lá algum momento para poder ver ela, ver meus sobrinhos. Foi lá nos Estados Unidos? Foi nos Estados Unidos. Que legal, que legal. E hoje ela mora lá, já tem filhos Tem 2 também? filhos, ela está 18 anos casada com um americano. Minha irmã não volta mais, não. Não volta, né? Não. Mas hoje, a internet, né, fica mais fácil, né, também, né? Agora eu vou de novo lá em janeiro, eu vou lá novamente visitar ela. Quer dizer, antes de ir para o Japão, então. É. Você já vai direto de lá para o Japão? Não, eu volto porque eu vou estar rodando um filme aqui em janeiro, né? Janeiro e fevereiro. Um longa-metragem aqui que eu vou protagonizar o longa também. Que é esse projeto que você falou que tá em gravação para lançar? Um filme que se chama O Milagre de Juranda. Vai ser filmado todo no Sul. Depois dele que eu vou dirigir o longa, que aí eu vou estar como diretora, esse eu vou estar como atriz. Tá. E esse daí tem previsão de quando? Que vai lançar, não, mas se a gente está filmando em janeiro, fevereiro, é possível que seja no final do ano, de 2024 ou início de 2025. O filme demora quase um ano para terminar. Sim. Vamos lá? Eu tô doida para rodar um filme no Japão. Esse foi o meu pai realizando o sonho de ver o Monte Fuji. Sim, é o seu filho, né? Com seu pai. É meu filho, meu pai, eu ali, eu subi na frente. Na verdade, eu achei que meu pai não ia conseguir, porque era uma senhora escadaria. E eu subi sozinha, deixei eles lá embaixo, e daqui a 10 minutos chegou meu pai e o Kauai junto. O Kauai foi empurrando meu pai, eles conseguiram chegar. Foi um momento muito emocionante, assim, porque ele achou que não ia conseguir ver o Monte Fuji. Mas ele tá com problema na perna, assim, Não, é o coração, né? Ele tem quase 80 anos e a escadaria é muito grande. Cara, nossa, seu pai tem quase 80 anos, não aparenta 80 anos. Os amigos sempre falam, como é que pode não ter cabelo branco, gente? Quase 80 anos. Então, nossa. E agora eu vou falar para você, viu? Você foi uma privilegiada de chegar no Japão e ver o Monte Fuji aberto, aparecendo. Porque raramente eles têm essa imagem toda. Geralmente tem muita nuvem cobrindo o pico, né? Nossa, a gente viu um pôr do sol maravilhoso lá ainda. Incrível, olha que imagem. Realmente, foram poucas vezes que eu vi o Fuji aberto assim, viu? Parabéns, viu? Vamos lá? Minha mãe. Minha mãe. Essa daí é onde que foi? Não, North Carolina, porque a gente foi lá esquiar. Eu, minha irmã e minha mãe. Lá nos Estados Unidos. Carolina do Norte. Que legal, que legal. Geralmente, quando a gente vai lá visitar minha irmã, a gente faz alguma viagem, assim, para perto, para algum lugar. Sim.
A sua mãe hoje mora onde? No Brasil, no Rio de Janeiro. Tá no Brasil. Rio de Janeiro também. E o E seu aí, pai? final do ano ela vai. Agora, em dezembro, ela vai. Ela fica até fevereiro lá com a minha irmã. Ah, legal. E o seu pai mora em qual Meu pai estado? hoje mora no Rio e está morando aqui em casa comigo. Ah, tá. Ai, que Ele legal. agora ele já está mais velhinho, eu achei melhor trazer. Ele morava em São Paulo, mas eu achei melhor trazer ele para perto e ficar aqui ficar de olho nele. Então ele Sim, está tá morando aqui. certo. Acho que chega uma idade, né, que nossos pais vão ficando idosos e eu acho que é a hora da gente cuidar deles, né? Então ele está morando hoje comigo. Olha, Dani, assim, eu queria realmente, assim, agradecer demais você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que a sua correria, nossa, só de você falar eu fico até cansado de tanta coisa que você tem de trabalho que você está em andamento aí, e tudo que você faz ainda tem tempo para esporte, tem tempo para filho, tem tempo para pai, tem tempo para mãe, para cachorro, gato. Quer dizer, é realmente incrível a sua história. A gente fica assim realmente muito orgulhoso, né, de saber que a gente tem uma representante Nikkei que tem, acima de tudo, muitos valores, né, que está cada vez mais aí, né, se reencontrando aí com a cultura, com as suas origens também, né, a origem na parte do seu pai, né, oriental. Você vai estar voltando aí mais uma vez para o Japão, e a gente aí, mais uma vez convida o pessoal, se preparem aí para encontrar com a Dani, assistir as palestras, fazer workshops, porque realmente a bagagem que você tem e essa representatividade para a gente, né, nas telinhas e em todo esse campo que você está abrindo para nós Nikkeis, né? Então, parabéns mais uma vez e muito gratidão mesmo, de coração, por ter aceitado o convite. Foi uma grande honra aí ter te entrevistado hoje, meu. Foi uma honra para mim, muito obrigada por esse espaço, por esse papo com você. Eu estou muito feliz de poder retornar ao Japão, especialmente com essa oportunidade de fazer palestra, workshops. Eu tenho muita vontade de rodar filmes no Japão, de abrir projetos aqui para colocar os Nikkeis para trabalhar, né, para que eles possam ter essa oportunidade também de atuar no cinema e em séries. Eu tenho muito essa vontade de abrir esse mercado, especialmente para os Nikkeis também, porque eu sei que tem meninas e meninos aí super talentosos, idosos também, crianças que podem trabalhar, que podem atuar. Então, eu sinto esse compromisso também e espero chegar logo no Japão. É isso aí, gente. Então, você que está aí nos assistindo, então já aguarde fevereiro, Daniel novamente no Japão, né? Então, não, abril. Abril, desculpa, abril. Eu vou 30 de março, aí eu fico até 15 de abril. Ah, tá, 30 de março até dia 15 de abril, a Daniela Suzuki aí no Japão. Então, a você que está aí, ficou até agora nos acompanhando, gente, olha, compartilhem essa história incrível dessa figura, né, que nos representa tão bem. São 115 anos de imigração japonesa no Brasil esse ano, e ver o quanto, né, portas, né, a Daniela está abrindo cada vez para nós Nikkeis. Então, agradecimentos também aos nossos patrocinadores, a Alfa Alimentos, Outsourcing, Sakura Alimentos e também a Niplan. E até a próxima, se Deus quiser, gente. Tchau. Obrigado, Dani. Tchau. Valeu.